Nós estamos em uma série de palavras. Amém, glória a Deus, aleluia. Onde essa série, o intuito dela é nos levar a curar a nossa alma. Cura da alma. E essa mensagem de hoje, ela tem um título, uma estratégia para vivermos em paz. A estratégia para vivermos em paz. É o que eu quero compartilhar com você, essa palavra. Fique bem atento mesmo, que o Senhor Ele vai falar com você. Ele preparou essa palavra para nós, a igreja, a comunidade. E para você que está nos assistindo, não sei se você está assistindo agora online ou se você vai assistir posterior, mas o Senhor Ele vai falar com você. Fique atento, abra o seu coração, abra a sua mente, vê se realmente não tem algo nessa palavra que vai tocar a sua alma. E nesse toque o Senhor vai te curar, vai sarar você. Amém? Não, né? Ninguém concorda? Ah, concordou agora. Amém, glória a Deus. Eu não gosto de ficar aqui sozinho, não. Se vocês não participarem comigo, fica monótono, né? Amém. Vamos orar novamente. Sei que você já orou, mas feche seus olhos. Você já adorou o Senhor? Você já chamou a presença dEle? E a presença dEle é real aqui. Creia nisso, a presença do Senhor é real aqui. Você que está em casa, onde você estiver ouvindo essa mensagem, a presença do Senhor, ela é real. Deus, Ele é uma pessoa, Ele tem o seu sentimento, Ele tem seus desejos, suas vontades. E uma das vontades do Senhor é que você se relaciona com Ele através da oração, através da leitura bíblica, através de uma entrega. Se entregue ao Senhor, se abra realmente, se prostre, se entregue diante dEle. Chame a presença dEle para a sua vida. O salmista diz: Senhor, olha para mim, vê se tem algum caminho mau, esquadrinha o meu coração. Faça isso com o Senhor hoje, peça isso ao Senhor, peça para que Ele esquadrinhe o seu coração. Peça para Ele esquadrinhar o seu coração, para Ele te ver. Chame a atenção dEle, para Ele enxergar você no meio das pessoas. Você é único. Você é único. Deus, eis a tua igreja, o teu povo, o teu servo, a tua serva, o teu filhinho, a tua filhinha, aquele a quem o Senhor tanto ama, está aqui. Nós estamos aqui, Senhor. Deus, o intuito de estarmos aqui é adorar o Senhor, é engrandecer o teu nome, é reconhecer que o Senhor é Deus, é o Deus das nossas vidas. E tu és o único Deus das nossas vidas, não há outro, não existe outro. Mas, Senhor, muitas coisas podem nos afastar dessa realidade. Uma dor na nossa alma, uma ferida, uma circunstância pode nos afastar, pode nos levar para longe, pode nos distanciar do Senhor. Mas Deus, hoje nós queremos, se está dessa forma, a vida de alguém, nossa vida está assim, nós queremos nos aproximar do Senhor, Pai. Este Deus também é um dos intuitos de estarmos aqui, que a nossa alma seja curada pelo Senhor, pela palavra verdadeira do Senhor. Vem, Deus, falar ao nosso coração, vem falar ao coração da tua igreja, vem falar ao coração daquele que nos ouve à distância, onde quer que ele esteja, em nome de Jesus. Que essa palavra, que é poderosa para sarar, para curar, para salvar, venha, Senhor Deus, fazer essa obra hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém, glória a Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia ou acessar o seu aplicativo da Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14. João é um dos evangelhos, está
no Novo Testamento. Ou se você não tiver a Bíblia, não tiver aplicativo, vai estar sendo projetado aqui no telão. João 14, 27. Essa é uma palavra de Jesus. Jesus dizendo aos seus discípulos. Obrigado, irmã. Tem algum discípulo de Jesus aqui? Eu contei 48 só. Eu vou perguntar de novo, porque você estava abrindo aí a Bíblia, acessando o aplicativo, né? Tem algum discípulo de Jesus aqui? Agora foi os 350 que está aqui dentro. Aleluia. Evangelho de João 14, 27 diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não turbe ou não se preocupe o vosso coração, nem se atemorize, não fique preocupado. Não deixe o seu coração preocupado com as coisas desse mundo. Eu estou te deixando uma paz. Uma paz que excede de todo entendimento. Essa é a palavra de Jesus. É esse versículo, é isso que Jesus está dizendo aqui para você, para mim, para nós. Eu te dou uma paz. Não uma paz que o mundo tem, não uma paz que o mundo oferece, mas uma paz que sai, que flui de mim. Pega ela para você. Ela é sua. Eu te dou. Eu vos dou. O Senhor está te dando. Pega ela. Não se preocupe. Não turbe. Não fique preocupado. Não durma preocupado. Eu quero agora que você abra em Jeremias. Jeremias já é mais difícil, né? De achar, talvez você não tenha tanta habilidade. Mas Jeremias está no Antigo Testamento. Se você tiver o aplicativo, olha aí rapidinho. Jeremias, Antigo Testamento, no capítulo 29, do versículo 11. Mas qualquer coisa vai estar sendo aqui transmitida aqui no telão. O Senhor falando algo que Ele tem, que Ele pensa sobre você. Sabe, você não está aqui hoje, nós não estamos aqui por acaso. Tem muitas pessoas que não vieram hoje. Alguns estão em Manacapuru. Amém. Estão lá. Outros estão indo para lá. Saiu a galera hoje para ir para lá. Está sendo bênção, irmãos, lá. Sendo bênção. Deus está fazendo maravilhas lá em Manacapuru. O Senhor está salvando pessoas lá. Está transformando vidas. Está mudando a história de pessoas, de famílias naquela cidade. Amém? É o mesmo que fez comigo, é o mesmo que fez com você. Mudou a nossa história. Está mudando a nossa história. Amém? Manacapuru é do Senhor Jesus também. Glória a Deus. Mas tem pessoas que estão aqui na cidade, que não vieram. Mas tem pessoas que estão programando para viajar. Amanhã é feriado. Tá certo, né? Amanhã. E algumas pessoas não vieram. Mas o Senhor, Ele nos trouxe hoje aqui. E Ele está dizendo essa palavra para você hoje aqui. Ela é para você também. Ele já te deu uma paz. Uma paz que não é encontrada em algum lugar aí na cidade. Ela é dele, faz parte dele, faz parte do céu dele, faz parte da eternidade dele, que ele diz: a minha paz vos dou. E essa palavra que o Senhor está falando assim: olha, eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Sabe que o Senhor, Ele pensa algo sobre você? Ele tem um pensamento sobre a sua vida. Quando você acorda, o Senhor está pensando sobre você. Quando você se deita, quando você está dormindo, o Senhor, Ele tem um pensamento sobre você. Eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal. O Senhor é bom para vos dar o fim que desejais. Qual é o fim que você deseja para a sua vida? Ah, mas eu não quero morrer não, irmão.
quero viver eternamente. Sim, nós vamos viver eternamente. Como se comporta a comunidade? Nós vamos viver eternamente. Só que essa carne aqui, essa carne feia, gordinha, magrinha, esquelética, velha, cheia de ruga, ou fortinha, ela vai acabar. Mas o Senhor, Ele está dizendo, ao fim que você deseja, eu tenho um pensamento, e para que esse fim que você deseja, ele seja cumprido, esse pensamento eu tenho a respeito de você. E eu tenho um pensamento de paz ao seu respeito. Aleluia. Essa palavra que nós vamos compartilhar hoje, sobre a paz do Senhor. A paz que excede de todo entendimento. Não estou entendendo, mas eu estou numa paz. Olha, eu estou devendo tantos R$1.000. Não vou falar milhões não, né, irmão? Senão, só 1.000. Eu estou devendo R$300. Bom, né? Tá bom, só 300, né? Mas eu durmo tranquilo. Eu tinha que chegar em tal lugar, tal hora, mas eu vou chegar atrás, mas eu estou tranquilo. Eu estou em paz. É bom isso aí. Agora ficar desesperado. Não, essa paz do Senhor. Essa paz que o Senhor, Ele está nos oferecendo, está nos dando. Eu vou mudar aqui porque a luz. Havia um rei em seu reinado e ele queria um quadro bonito, pintado por um bom artista. E ele convocou o seu reinado e falou assim: olha, quem é bom artista aí? Cadê os artistas do meu reino? Eu quero convocar para que os 2 melhores artistas do meu reino pinte um quadro representando a paz. E aí fizeram lá uma peneira e votaram nos 2 melhores artistas do reino. E falou, esses aqui são os 2 melhores artistas. Foi votado, foi escolhido. E aí os 2 artistas então se incumbiram de fazer um quadro, o melhor quadro das suas vidas, porque ia ser para o rei. E eles iam entregar esse quadro para o rei, representando a paz. O primeiro artista começou lá a pintar a sua tela. E ele começou com um céu limpo, todo branquinho, com algumas, branquinho meio azulado, né? Com algumas nuvens brancas também, sem aquelas nuvens negras. E aí abaixo do céu ele pinta um mar, um grande mar, um mar azul, uma água cristalina, uma água azulada, onde olhava para aquela água e via os peixes, tão clara que a água era, via os peixes ali nadando, aquela água límpida, muito. E aí olha aquilo ali, dá vontade de ir banhar naquela água limpa. A areia daquele mar, da praia daquele mar, uma areia alva, muito branca também, onde o sol batia a sua luz, até refletia e doía os olhos, de tão branca que era aquela areia. Muito lindo. E vinha aquela onda, aquela brisa, saía do mar. E você tinha que ficar bem quieto para ouvir aquela onda, bem tranquila, aquela onda que ela estava representando naquele quadro que aquele artista fez. Uns coqueiros ali na praia, verdinhos, com os seus frutos. Lindo, uma coisa assim que realmente olhava e representava a paz. E aí aquele artista chegou e entregou o quadro para o rei, todo ali fechado, né, com um pano na frente. E vem o segundo artista, com a representação do seu quadro da paz. O segundo artista entrega um quadro com uma montanha muito reta, muito íngreme. E na ponta daquelas montanhas, as rochas fendidas assim, que qualquer coisa que caísse sobre aquelas rochas, tão fina que era, ficava ali enfincada. Se fosse uma ave, alguém morria. Tão fina, como se fosse uma lâmina, uma espada.
E naquela rocha muito alta caía uma cachoeira, uma grande cachoeira, muitas águas naquela cachoeira, e fazia um barulho estrondoso naquelas cachoeiras. Caía sobre as rochas que estavam lá embaixo. Muitas rochas embaixo daquelas cachoeiras, e aquela água muito forte, que era muito alta, e batia com um barulho ensurdecedor. Quase ninguém conseguia ficar próximo daquela cachoeira, porque era muito alto o barulho dela. E o céu daquele quadro, ele era muito escuro, muito negro, como se fosse uma de tempestade, muitas nuvens escuras, soltando relâmpagos umas nas outras. E um barulho do relâmpago, todo mundo queria correr, ninguém queria ficar próximo daquelas nuvens, porque era perigoso. E daquelas rochas muito alto, perto daquela cachoeira, fendas nas rochas, muitos buracos nas rochas. E aí entregou aquele quadro também para o rei, cobriu ali, coberto. Aí descobriu o primeiro, as pessoas olhou, o rei olhou, descobriu o segundo, as pessoas olharam o segundo, já assustou, mas já olhou aquele quadro ali meio com o olho torto. E aí a decisão é de quem? Não é do povo, é do rei. O rei que pediu, o rei que escolhe. O quadro era para ele. Ele queria um quadro que representasse a paz do seu reino. E o rei muito sábio, um homem sábio, ele olha para olha criteriosamente, olha para o outro também com muito critério, e aí ele faz a escolha. O povo, totalmente, todas as pessoas que estavam ali, com certeza o rei vai escolher o primeiro quadro. Olhando também, nós com certeza vamos escolher o primeiro quadro, que representa realmente a paz. Tudo em paz, tudo claro, tudo muito bonito. E o rei olha e fala, eu quero o segundo quadro. Todo mundo espanta, não é possível. Como que o rei vai escolher um quadro desse daí, algo tenebroso? Não tem como. E aí vem aquelas pessoas mais próximas, rei, como que o senhor faz isso? Olha, esse quadro é muito feio para representar uma paz. Olha, realmente tem muitas nuvens pretas, muito raio, muito barulho nessas águas caindo na rocha. Mas vocês não estão vendo que na fenda daquelas rochas tem um ninho de passarinho e uma mãe com seu filhote ali, juntamente com seu filhote, numa verdadeira paz, mesmo tendo todos esses raios, mesmo tendo todas essas nuvens negras, mesmo tendo todo esse barulho, a mamãe ali com seu filhote em uma tremenda paz, cuidando do seu filhote. O que o rei quer dizer com isso? O que essa mensagem quer dizer com isso? O que esse quadro quer dizer com isso? Independente das circunstâncias que está a minha vida, independente das circunstâncias que está a sua vida, pode haver realmente raios, pode realmente haver muito barulho, pode haver algo muito tenebroso em volta da sua vida, pode realmente haver contas, haver pessoas estar falando de você sem razão nenhuma, pode haver realmente coisas que estão inventando de você. Também pode ter coisas que realmente é verdade sobre a sua vida. Coisas que você está passando, uma enfermidade, uma dor, um luto. Pode realmente ter coisas ruins, aparentemente acontecendo com você, conosco. Mas meio a essas coisas ruins, nós no Senhor, em Jesus, nós podemos ter paz. Como aquela a ave estava tendo ali com o seu filhote na fenda. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, e pensamento de paz. Mesmo em circunstâncias que estamos passando, o Senhor, Ele tem um pensamento de paz para você.
Mesmo em circunstâncias que aparentemente tenebrosas, o Senhor, Ele disse: eu vos dou a minha paz eu te dou. Três pontos que nós vamos continuar compartilhando aqui sobre essa palavra. E como ter paz? A estratégia é ter paz em meio a essas circunstâncias. A estratégia de viver em paz. A primeira é nos rendermos ao Senhor. O segundo ponto que nós vamos compartilhar é meditar na palavra, na promessa do Senhor para as nossas vidas. E o terceiro ponto que nós vamos compartilhar é estarmos cheios do Espírito Santo do Senhor. Abra o seu coração. Continue com ele aberto. Continue atento ao que o Senhor está a falar a você. Se render. Se render não é fácil. Se render não é fácil. Alguém aqui, infelizmente, já foi assaltado assim? 1, 2. Está aumentando em 5, 6, 7, amém. Amém não, misericórdia, né? Amém. Fui assaltado, amém, não, né? Misericórdia. E a pessoa chega ali, talvez armado, ou uma arma branca, ou uma arma de fogo. E aí se render a você. Fica quieto aí, senão, opa, na hora, você não quer, ninguém quer. Pô, você trabalhou para adquirir aquele bem seu, aí você ou entrou em sua casa, te fez ameaça. Se render a isso, ninguém quer. Ninguém quer. Nós, naturalmente, nós temos uma rejeição, uma barreira de nos render a muitas coisas. Há muitas coisas. Mas nós temos que aprender a nos render ao Senhor, a ouvir a voz do Senhor. Sabe quantas vezes o Senhor já falou com você? Ou talvez o Senhor está falando com você em um assunto na sua vida. E você, não é comigo. Não, imagina, isso aqui, eu. Não, isso aqui nunca que é para mim. Como que o Senhor ia me fazer eu passar por essa situação? Como que o Senhor ia fazer com que eu andasse com essa pessoa? Nunca que o Senhor ia fazer isso com o seu filho, com a sua filha. Imagina. E o Senhor está falando justamente com você. Ei, é para você andar com essa pessoa. Ei, é para você andar nesse caminho. Ei, é para você ir para a sala de oração. Se o meu marido fosse para a sala de oração, eu ia junto com ele, né? Se a minha esposa fosse para a sala de oração, eu até ia com ela, né? Mas o Senhor está falando é com você. O que é que você está fazendo para que o seu esposo vá à sala de oração? Invista um tempo ali na sala de oração com o Senhor. O que é que você está fazendo para que a sua esposa vá com você à sala de oração? Invista ali um tempo juntamente com você. A pessoa, se os nossos filhos fossem, investisse um tempo do dia deles em meditação da palavra. A pessoa, se os nossos filhos fosse à sala de oração e ficasse ali um tempo meditando na palavra, se entregando ao Senhor, orando, ajoelhado. Era tão bom, né, marido, né, mulher, né? Era tão bom, né? Mas o que é que o seu filho ou sua filha está vendo em vocês, no casal, nos pais? Para gerar esse desejo, para que eles façam isso. E o Senhor está falando com você. Ei, vai. Invista um tempo do seu tempo na minha presença. E os filhos? Eu queria tanto que o meu pai fosse um homem de oração.
Eu queria tanto que minha mãe fosse uma mulher de oração e batesse no chão e canelinha de fogo e pulasse. Eu queria que minha mãe fosse assim. O que é, filho, que você está fazendo para que a sua mãe, para que o seu pai seja assim? O Senhor está falando com você. Ei, se ponha na minha presença, se prostre na minha presença, para que os seus pais te vejam e eles se dobrem também a mim. Aí de repente o Senhor está falando, está gritando, alguém chega em você e fala isso aí, faz isso, que o Senhor vai te honrar. Não, isso não é para mim. Você não conhece meu pai, você não conhece aquela velha, minha mãe. Tem uns filhos que chamam a mãe de velho, o pai de velho, né? Por isso que eu estou falando. Você não conhece, irmão, você está falando isso aí porque você não conhece a minha esposa. Irmão, meu marido, ele é um cachaceiro, você não conhece ele. Deus conhece. Eu posso não conhecer realmente, mas o Senhor diz que eu é que sei o pensamento que tenho ao vosso respeito. É um pensamento de paz e não de mal. Tem uma palavra que diz: o cavaco não cai longe do tronco, né? Quando o machado está ali no cavaco, no tronco, vai soltando os cavacos. Então os nossos filhos, irmãos, ele vai ver você, ele vai nos ver. E até os nossos pais, irmãos, eles vão nos ver, eles vão nos observar. Falou: olha, meu filho está se dedicando ao Senhor. Eu quero conhecer esse Deus, e que mudou a vida do meu filho. Quantos testemunhos, glória a Deus por isso. Quantos testemunhos que nós ouvimos aqui de pessoas que falaram assim: olha, se mudou a vida desse cara aí, ele pode mudar a minha vida também. Porque a pessoa foi transformada, foi mudada, porque o Evangelho entrou na vida, o Evangelho transformou. Se ele mudou a vida dessa pessoa, ele pode transformar a minha também. Porque essa pessoa aí, na concepção daquele que está falando, é pior do que eu, ele era pior do que eu, ele foi transformado. Então se ele foi isso, eu também posso ser. Se Deus me mudou, Ele pode mudar minha esposa. Se Deus mudou a sua esposa, Ele pode mudar você. Se Deus mudou os seus filhos, se mudou você, Ele pode mudar seus filhos. Porque o Senhor diz que Ele tem um pensamento ao seu respeito. Ele pensa sobre você. Mesmo assim, muitas vezes nós somos duros na queda. Nós não damos o braço a torcer. Eu só acredito se vir um anjo, Gabriel, do céu, com uma harpa, tocando melodias celestiais e me falar: assim diz o Senhor. E o Senhor já está dizendo tantas vezes, através da palavra dEle, através da ministração, através do líder de célula, através da célula ali, das pessoas que estão ali na célula servindo. E a gente fica: não é comigo não, isso aí não é para mim. Domingo agora finalizou uma sala, uma escola de crescimento, e uma das salas que eu estava ministrando, tem um irmão que deu um testemunho lá, ele testemunhou abertamente ali na sala. Eu vou reproduzir o testemunho dele, e ele está aqui hoje. E ele disse assim: olha, Deus estava falando comigo, só que eu queria ter uma prova. E não é errado, tá, irmãos? Eu falei lá para ele: não é errado nós provarmos o Senhor. Ele nos abre, Ele nos dá essa oportunidade de fazer prova com Ele. Ele falou assim: não, eu acredito, mas eu quero que o Senhor, não ninguém que me conhece, venha e confirma. E aí até lembrei lá na hora da mula de Balaão, né? A mula de Balaão. Balaão é um profeta, e Deus teve que usar uma mula para falar com o profeta dele. E aí eu até brinco com essa palavra, e falo assim: Deus teve que usar uma mula para falar com um burro. Muitas vezes a gente fica assim com a cabeça tão fechada, com o coração tão fechado, que nós temos que, um animal tem que vir para falar com a gente. Deus tem que usar um animal para vir. Ei, presta atenção, olha ao ponto que o homem, que o ser humano, que o servo de Deus chega para que Deus vem e fala. E esse irmão, contando o testemunho dele, falou assim: se Deus usar uma pessoa que não me conhece e tal, e ele estava andando ali no mercado, ali na praça, no centro,
E ali, infelizmente, tem umas pessoas ali, as pessoas que ficam ali tomando pinga e tal, né? E aquele pessoa ali de rua chamou, ei, vem aqui. Eu falei, eu já quer dinheiro. Eu falei, não quero dinheiro não. Então você quer pinga? Não quero pinga, eu tenho pinga aqui. Então o que você quer? Eu falei, tem uma palavra de Deus para você. Tem um recado de Deus para você. Deus falou isso, isso e isso. E o nosso coração fechado muitas vezes para a palavra de Deus, pela mensagem de Deus. Se renda. Se renda ao Senhor. Muitas vezes, irmãos, é um dos piores pecados do ser humano, ou um dos piores pecados, é o orgulho. É o orgulho. Ele nos derruba. O orgulho de não reconhecer, o orgulho de não nos confessarmos uns aos outros, o orgulho de falar, não, ele errou, eu errei, né? Mas ele também errou. O orgulho de falar assim, não, me perdoa, irmão. Ah, mas foi eu que te bati, não tem nada não, me perdoa, porque você me bateu. Esquisito isso, né? Mas quando Jesus fala assim, ele caminha 2 milhas, se for o caso. É isso que Jesus está falando. Me perdoe porque você me deu um tapa na cara, mas dá outro aqui. É estranho isso. O que Jesus está falando? Os valores do meu reino é diferente dos valores terrenos. Se você quer ir para o meu reino, se você quer entrar no meu reino, os seus valores têm que ser mudados, os nossos valores têm que ser mudados. Lá no reino do Senhor, ele fala que aonde nós pisamos aqui, que chama asfalto, lá é feito de ouro. Não tem valor. E aqui uma coisa que todo mundo busca é o ouro, é a prata, é o dinheiro, é o diamante. E lá não tem valor isso daí. Então os valores do céu, os valores do reino é diferente. Orgulho, ele destrói. Ele nos destrói. E o orgulho leva muitas pessoas ao inferno. O orgulho leva muitas pessoas a se separar ao seu casamento. O orgulho leva muitas pessoas a desistir de caminhar com o Senhor por causa desse pecado que se chama orgulho. Por causa de não querer se render àquilo que o Senhor está falando. A pensar que não é comigo que está falando isso aqui está falando com o meu vizinho. Não, isso aqui está falando é com o pessoal lá da cela, mas comigo não, porque olha lá, olha o estilo da vida daquela pessoa. Não, comigo não. Imagina. O segundo ponto que nós vamos compartilhar é sobre a meditação, meditar. Uma pessoa que ela é muito preocupada, tem pessoas que, tem uma fala que diz assim, quem se preocupa sabe meditar. Tem pessoas que falam, eu não sei o que é meditar. Essa pessoa que se preocupa, em outras palavras, ela sabe meditar. Por quê? Meditar é o quê? É estar pensando naquilo. Mas nós estamos falando da palavra de Deus, estamos falando do Senhor. Meditar na palavra do Senhor. É o Senhor dizer uma palavra a você, você ler a palavra de Deus, o Senhor revelar essa palavra e nós ficarmos meditando nessa palavra. O que é que tem nessa palavra? O que é que o Senhor falou aqui? O que é que está aqui que ainda não estou conseguindo enxergar? Senhor, Espírito Santo, revela para mim o que está escrito aqui. E aí se você fica ali o dia pensando naquela palavra, isso é meditar na palavra do Senhor. É o Senhor te dar, entregar um recado, que seja de um transeunte na rua, que seja de um animal, que seja, mas e o Senhor entrega esse recado e você, mas o que é que tem isso a ver com a minha vida? Quem é essa pessoa para estar falando para mim isso aqui? Essa pessoa foi usada por Deus muitas vezes. Mas o que nós temos que fazer é meditar, é analisar, esse é de Deus, olha lá como está na palavra. Como está escrito isso aqui na palavra do Senhor? O que é que Ele diz sobre isso? O que o Senhor está dizendo a esse respeito? Meditar na palavra de Deus. É saber o que é, o que o Senhor está falando ali. Para que preocupar com muitas coisas que ainda nem aconteceu? Não tem pessoas assim? Ano que vem vai acontecer algo.
Ano que vem vai acontecer algo. Mas nós estamos aqui no mês 4, final do mês 4. Mas ano que vem, ele já está preocupado com o que vai acontecer o ano que vem. Ah, mas eu já planejei, eu trabalho com planejamento. Então eu tenho que planejar o que vai... Sim, beleza, continue. Mas não se preocupe com isso, coloca na presença do Senhor. Irmão, hoje é o final do mês e meu salário já foi. Como que eu não vou ficar preocupado? Coloque na presença do Senhor. Quarta-feira eu não estava aqui. Quarta-feira eu estava lá em Cuiabá. Fui fazer uma consulta. E a consulta era... já no final da tarde. Eu saí da consulta, já era 5h30. E eu tinha que estar no outro lado da cidade, Cuiabá, no final depois de 5h30, quem vai lá mais ou menos nesse horário sabe como que é. E eu estava num ponto da cidade, eu ia para o outro. E eu tinha que estar lá 6 horas, meia hora. Se não tivesse trânsito nenhum, eu chegava lá em 20 minutos. Contando os sinaleiros, os irmãos que fecham a gente na estrada ali e tudo. Mas na hora que eu entrei ali na Isaac Povos, quem conhece lá, Isaac Povos, final do dia. Na hora que eu entrei lá em cima da Isaac Povos, na hora que olha para baixo, você vê toda ela assim, até... Só via farolete vermelho, do começo ao fim, não tinha. Falei, vou chegar lá às 6 horas, lá na prainha ali, que é o... Vou chegar às 6 horas lá, e era 5h30. E eu tinha que ir lá para o Cochipó, lá na ponte de Cochipó, lá, quem conhece o rio Cochipó, eu tinha que chegar lá, 6 horas. E tem muitas pessoas que eu ficava desesperado, né? No outro dia eu não ia estar lá, eu tinha que estar aqui. E agora? Não vou chegar à planta, né? Vou lá, soltei o carro, fui andando. Fecha um sinaleiro, anda 2 carros só 2 carros no sinaleiro, todinho que abre. Falei, amei, mais 2 carros. Mas tem pessoas que ficam desesperadas, sobe na calçada, volta, peraí, o outro buzina e fala um monte de coisa errada. E vai acontecendo isso. Fica desesperado porque não vai chegar no local. Preocupa antes da hora. Mas deu certo, tá? Eu cheguei lá. Eu cheguei. Passei pela prainha, passei por Fernando Correia, tudo. E cheguei. Em cima da hora, cheguei. Apesar que o funcionário lá olhou assim, mas hora dessa? Eu falei, cara, eu sou do interior. Sou roceiro. Se renda. Se renda ao Senhor. Medite na palavra do Senhor. Saiba realmente, queira entender o que o Senhor está falando. Busque realmente orientação na palavra do Senhor. Invista tempo na presença do Senhor para que Ele revele a você exatamente o que Ele tem ao seu respeito, o que Ele pensa realmente ao seu respeito. Não o meu pensamento, não o seu pensamento, mas o pensamento do Senhor. E o terceiro, para finalizar, para parecer que vai finalizar, mas depois do terceiro tem um monte de coisa ainda. Seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Seja cheia do Espírito Santo. Tem mais mulher cheia do Espírito Santo do que homem. Eu falei, seja cheio é homem, né? Seja cheia, aí é mulher. Aí teve mais mulher cheia do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo tem um investimento na nossa vida, na sua vida, na minha vida, todos nós. Ninguém está andando na rua, tropeça e cai, agora eu estou cheio do Espírito Santo. E começa a falar em línguas e começa a profetizar. Pode acontecer? Os valores do céu é diferente dos da terra, pode. Eu nunca vi, mas pode. Um dos grandes segredos de ter paz com Deus é estar cheio do Espírito Santo. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que busque realmente a presença do Espírito Santo na palavra, na oração, no jejum, ele vai estar cheio do Espírito Santo. Aí ele vai realmente conseguir meditar na palavra. Aí realmente ele vai conseguir se render ao Senhor, porque é o Espírito Santo que está governando a vida dele. Mas se não está cheio do Espírito Santo, quem vai querer governar realmente o seu corpo é o seu corpo, é a sua alma, é a sua vontade.
E a minha vontade, a sua vontade, ela é contrária à vontade daquele que tem pensamentos a seu respeito. Uma árvore frutífera que gosta de acabar com a fome de muita gente, principalmente na hora do almoço. Tem aquela manga gostosa, docinha. Gosta de manga aí? Quem gosta de manga? Ei, pô. Eu já comi manga porque não tinha comida. Ei, coisa boa, né? E aí, quer dizer, tinha manga é comida, né? O que a mangueira, o pé de manga precisa para produzir manga? Ela precisa de trabalhar, acordar cedo, bater o ponto. Ela precisa de ficar nervosa. E vocês arreda daqui, tiver jabuticaba, sai daqui jabuticaba, que agora é minha vez, eu tenho que produzir manga. Pera aí. Eu vou ter que ficar estressado aqui, eu vou rodar a baiana aqui. A mangueira faz isso para produzir manga. O natural dela é produzir manga. O que eu preciso, o que você precisa, o que nós precisamos é estar enxertado na videira que é. Falou-lhe, eita, agora Jesus. Você estava distraída, você estava olhando para aquele negócio ali, né? Nós precisamos estar enxertado na videira que é Jesus. Sabe, a mangueira, o pé de manga, ele está enxertado na terra. O que ela precisa fazer, que é natural dela, ela é pegar as raízes dela, estender ela para o mais fundo que tiver, para pegar a água ali. Lá no fundo a água, a terra ela é úmida e ela extrai ali a água. Extrai ali os nutrientes que tem a terra, e sobe aquela seiva, e entra no seu caule, e vai. Tem pessoas aqui que é experiente nisso aí, que estudou e tudo. Eu sou só mais ou menos, né? Bem menos mesmo. E aí produz a manga. Eu sou o comedor de manga só. E aí aquela manga nasce, gostosa, docinha, bonita. E eu até acho que o fruto proibido lá do Jardim do Éden era uma manga, aquela rosa, aquela bem bonita. E era bem na hora do almoço, a Eva olhou assim. A mangueira não faz nada, ela não fica estressada para ela produzir manga. Porque ela está aonde Deus colocou ela, na terra. As raízes dela estão enxertadas na terra. Está indo para onde Deus fez ela criar. Ela vai a fundo, pega a água, pega a seiva e tudo. E nasce a manga. Se você estiver enxertado na videira que é Jesus, que é Cristo, naturalmente eu vou produzir, você vai produzir. Não precisa de ficar estressado, agora eu tenho que fazer. Não, Jesus vai vir, Ele vai te dar paz, Ele vai te dar estratégia. Ele vai te dar, mesmo tendo toda aquela tempestade daquele quadro, daquele reino. Você vai ter paz. E você vai pregar o Evangelho. E o Espírito Santo que está em você, porque você está cheio do Espírito Santo. Amém. Vai fluir através das suas palavras. Ele vai passar por você e vai entrar no coração daquela pessoa. E ele vai, eu quero conhecer esse Jesus. Há uma coisa tão bonita que eu ouvi domingo lá na escola, lá na sala de crescimento. O irmão falou assim, olha... Você fala com tanto gosto sobre esse Jesus. Você fala, o seu testemunho é tão bonito, eu quero conhecer a sua igreja, eu quero conhecer Jesus por causa do seu testemunho, porque pelo que você fala, como que você fala desse Jesus? Olha que testemunho bonito, que coisa bonita de se ouvir de uma pessoa, a pessoa falando para você isso. Não é maravilhoso? Você não tinha que falar glória a Deus agora? Porque a pessoa olha e fala, Jesus fez isso na minha vida. Eu era ruim, eu era mal, eu passava as pessoas para trás, eu mentia. E agora, olha, eu tento ser bom agora. Eu não faço mais mentira, eu evito a mentira, eu não falo mais. E a pessoa olha para você e fala, olha, o que aconteceu? Você, foi Jesus, entrou na minha vida e transformou. Eu quero também acontecer isso na minha vida. Esse é um dos melhores testemunhos.
cheio do Espírito Santo. Quando nós estamos buscando essa presença, está cheio do Espírito Santo, acontece isso naturalmente, sem estressar. Naturalmente, o nosso testemunho. Buscar a presença do Senhor, se render a Ele, ouvir a direção que Ele está nos dando. Não fica querendo exigir um anjo vindo do céu e tocando trombeta, falar se Deus fizer isso. Mas se é algo que você tiver dúvida, entra na presença do Senhor, se renda a Ele. Fala, Deus, confirma para mim na Tua palavra. Não fica só na dúvida, não fica na dúvida, andando ainda no caminho errado, querendo só o seu caminho. Vamos ficar em pé? Busque mesmo a presença do Senhor. Render ao Senhor não é fácil, irmãos. Não é fácil. Se prostrar mesmo, abrir o coração para um líder, falar, olha, eu estou assim, está acontecendo isso, eu estou triste. Olha, essas enfermidades estão acontecendo na minha vida, na minha família. Está me entristecendo muito, mas e está me distanciando do Senhor, está fazendo eu distanciar do Senhor. Isso é render. É compartilhar do sofrimento, da dor, da ferida. E quando nós fazemos isso, quando nós conseguimos vencer isso, a ferida, ela vira só uma cicatriz. Ela vira só uma marca. Enquanto a ferida está aberta, qualquer coisa que encosta ali dói. Se tiver uma ferida no seu braço, na mão, e encostou alguma coisa ali, às vezes você mesmo encosta ali sem perceber, dói. Mas depois que aquela ferida, aquele machucado sara, fica só uma marca, só uma cicatriz. E depois que encosta, não dói mais. O apóstolo Paulo fala assim, olha, eu tenho as marcas de Cristo em mim. Ele não fala que tem as feridas de Cristo. Cristo tinha as feridas. Foi ferido. Mas as marcas já não dói mais. E a nossa alma, ela é um lugar que pode ficar muitas feridas. Mas o Senhor, Ele pode curar. Porque Ele fala que Ele tem um pensamento ao seu respeito. E Ele sabe qual o pensamento que Ele tem ao seu respeito. Ele sabe qual o desejo do seu coração. Porque Ele sabe qual é o fim que esse desejo vai chegar. E Ele sabe que Ele quer satisfazer o seu desejo. Desde que esse desejo também esteja alinhado com a vontade dEle. Com os planos deles para você. Basta nós sabemos quais os planos do Senhor para mim. Feche seus olhos. Fala com o Senhor, pense. Novamente peça ao Senhor, Deus, esquadrinha de novo meu coração. Mostra dentro de mim se há um caminho mau, se há algo que o Senhor tem me falado e eu estava pensando que não era para mim, mas era para mim. O Senhor estava falando para mim e eu não queria ouvir. Não fiz de conta que não era para mim, fiz de conta que era para outros. Peça ao Senhor, peça para Ele, se renda ao Senhor, peça para Ele realmente sarar você. Sabe, Ele diz assim, olha, há um lugar que tem um descanso, eu tenho um descanso para você. Você pode vir a mim e descansar em mim. Tem um lugar que as pessoas não vão te influenciar. Esse lugar é em mim, diz o Senhor. Tem um lugar que as circunstâncias que você está passando, ou que você está vivendo, elas não vão influenciar a vida de paz que eu tenho para você.
Ah, mas eu estou indo na igreja, eu estou indo na célula. Mesmo assim, tem influências do mundo e pode querer te afastar do Senhor, e talvez está conseguindo, e você percebe as suas forças se esvaindo, você percebe que você não está conseguindo mais caminhar, dar um passo em direção, se render ao Senhor, se render à voz dEle. Descansa em mim, se renda a mim. Eu é que sei que pensamento que tem a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Medite naquilo que eu falei, que estou falando a você. Medite na palavra do Senhor. Medite na palavra que Ele está tendo sobre você, sobre os pensamentos que Ele tem sobre você, por você e em você, sobre a sua família, sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho. Do Espírito Santo, faça um compromisso com Ele de investir mais tempo da sua vida com Ele, para Ele, na palavra dEle, prostrado aos seus pés, se enchendo do Espírito Santo de Deus, para que Ele guie, para que Ele direcione. O Senhor tem pensamento ao nosso respeito, ao respeito do teu filho, ao respeito da tua filha. E a tua palavra, ela é a verdade. O Senhor não se contradiz em forma alguma, em momento nenhum da tua palavra. Então essa palavra que o Senhor diz ao nosso respeito, ela é verdadeira e nós cremos nela. Nós cremos nela, Deus, porque ela é do Senhor. E o Senhor diz que tem pensamento de paz sobre nós. E o Senhor nos deu hoje estratégias para vencermos, para vivermos em paz, para vivermos e vencermos com paz. Que ela, Deus, realmente fixe em nossos corações, em nossas mentes. E nós viemos colocar, Deus, em prática, Senhor Deus, nos rendermos ao Senhor, meditarmos na Tua Palavra e nos encher do Teu Espírito Santo, buscarmos realmente ao Senhor. Deus, que isso venha a ser uma prática comum nas nossas vidas, como
verde manga, Deus, tem algo comum da sua vida, e isso também seja comum em nossas vidas. Vivermos na tua presença, enchermos do Senhor, ouvirmos o Senhor, nos rendermos a ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, produza isso em nós, e também nós possamos buscar no Senhor essa estratégia, Senhor, para termos paz com o Senhor, vivermos em paz contigo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Muitas vezes nós precisamos, não conseguimos só. O Senhor não nos fez para vivermos só. Nós da comunidade, nós somos família. E nós queremos compartilhar das nossas vidas com outras vidas, da sua vida com as nossas vidas. E hoje nós separamos também um momento de orarmos uns pelos outros. Você que precisa de uma oração, pode ser nessas áreas que nós compartilhamos aqui, em outras áreas da sua vida que você queira compartilhar e pedir uma oração, uma enfermidade, uma dor que você está sentindo. E você quer receber uma oração para que o Senhor venha com a graça dele sobre a sua vida. Venha aqui à frente. Os líderes vão estar orando por você, vão estar ministrando a cura, a libertação, a graça de Deus sobre a sua vida. Não é eles, não somos nós que temos esse poder, mas o Senhor. O Senhor, venha com fé, venha com fé. Algo que você está precisando, não, eu estou precisando, vem. Uma situação que está acontecendo na sua vida, na sua família, um levante realmente do inferno na sua casa, algo na parte financeira da sua família, algo que não está conseguindo manter. Estou ganhando bem, mas está sumindo tudo. Venha receber uma palavra do Senhor, venha receber uma oração com fé que o Senhor pode mudar, pode transformar. Com essa situação, com essas diretrizes, com essas estratégias que nós recebemos do Senhor hoje, muitas coisas podem mudar em nossas vidas. Se render é uma delas. Dizer ao Senhor: Deus, eu estou vindo diante do Senhor, diante do teu altar, para receber do Senhor uma oração. É o Senhor que vai fazer. Venha crendo que é o Senhor que vai fazer, e Ele vai fazer. Pode vir, Ele vai fazer. Ele tem feito grandes milagres. Ele tem feito. Talvez você está pensando: semana passada eu fui, na outra semana também eu fui. Vem de novo. Vem de novo. É o Senhor que determina o dia que Ele quer fazer isso com você. Nós só temos que ser planta do Senhor, estar diante dEle, nos render diante dEle. Deus, vem Deus, cura, Pai. Cura, Senhor Deus. Cura, Deus, o corpo, Pai. Tira, Deus, essa enfermidade. Tira essa dor, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vem Espírito Santo de Deus. Tira a dor do coração, Senhor. Deus, tira a dor da alma, Senhor, que o teu servo, a tua serva está sentindo, está carregando, está levando. Tira, Deus, a tristeza, Pai, que tem abatido, Senhor Deus, a alegria do teu servo, da tua serva, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que hoje seja, Pai, uma noite de milagres do Senhor. Em nome de Jesus, vem, faz, Deus, a vontade do Senhor. Faz, Senhor Deus, aquilo que é do Senhor, que é do natural do Senhor. A graça do Senhor, a graça do Senhor, a bênção do Senhor sobre a vida da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, dá, Deus, a paz. Deus, dá a paz a esse coração. Dá a paz a esse coração. Essa paz que excede de todo entendimento. Essa paz que vem do Senhor. Não a paz do mundo, mas a paz do Senhor. Vem sobre essa vida. Vem, Deus, sobre essa casa. Vem, Deus, sobre esse casamento, Senhor. Vem, Deus, sobre essas finanças, ó Pai. Dá, Deus, a paz, Deus. Faz, Deus, com o teu servo. Deus, durma. Deus, ele durma, Deus, essa noite. Deus, ele não tem dormido, Senhor Deus, porque ele está sendo afligido. Ele está sendo afligido. Deus vai dar essa paz a ele agora, Pai, em nome de Jesus. E essa noite ele durma com a paz do Senhor. Essa casa, Deus, ela encha,
que excede de todo entendimento. Ah, Deus, o mundo não conhece muito essa tua paz. Os teus servos, a tua igreja conhece, mas o mundo não conhece. E é essa paz que excede de todo entendimento. Uma paz que vem diretamente do teu trono. Não uma paz do mundo, não uma paz que o mundo tenta comprar, tenta produzir, mas é uma paz que vem do Senhor. Ela vem do teu reino, ela vem dos altos céus, para direto, Deus, do coração, direto da família, direto da casa do teu servo, Pai. Vem, Senhor Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Vem, Deus, faz o milagre que o Senhor vem fazer hoje na vida da tua serva, Pai. Ah, Deus, faz, Senhor. Faz, Deus, eis-nos aqui, estamos nos rendendo a Ti, Pai. Deus, a Tua serva se rendeu ao Senhor. Ela veio, Deus, se render a Ti, para que o Senhor faz, Deus, o milagre do Senhor. Usa, Deus, o Teu servo, a Tua serva para ministrar a Tua graça, a Tua cura, a Tua paz. Libera, Deus, o milagre do Senhor. Libera, Deus, a prosperidade, Deus, do Senhor na vida, Deus, do Teu servo, Pai. Na vida da Tua serva, nessa casa, Pai. Em nome de Jesus. Da Tua igreja, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Ah, Deus, a Tua igreja se rende a Ti. Se rende a Ti, Jesus. A Tua igreja se rende a Ti, Jesus. Vem, Deus, vem, Senhor. Vem, Senhor Deus, com a Tua paz. A paz que excede de todo entendimento. Derrama, Deus, derrama sobre cada vida, sobre cada um que está necessitando, Deus. Ah, Jesus, coração aflito, coração aflito. Eu sou o Senhor que tira a aflição do teu coração, diz o Senhor. Eu posso tirar a aflição do teu coração, diz o Senhor.
Eu não sei se o Senhor falou muito forte aqui ao meu coração de uma pessoa, eu não sei se ela veio aqui, só falou que é muito forte, sobre a aflição, uma forte aflição, uma pessoa que está passando por uma forte aflição. E o Senhor está falando que a paz é dele. Se você veio e recebeu a oração, Ele está dizendo para você que a paz é dele. Ele está te dando a paz. Ele está tirando a aflição do seu coração. Espero que você tenha vindo aqui, para você não voltar com essa aflição. Mas o Senhor está falando, Ele está tirando a aflição do seu coração. E a aflição é forte, é muito forte mesmo, que Ele me disse. É uma forte aflição. E Ele está te dando essa paz. Que a paz vem dEle. Ele é a fonte da paz. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Creia também. Creia também. Deus de paz, Deus de aliança, Deus de promessa, é Ele. Esse é o nosso Deus. Amém, igreja? Amém. Agradeço o Senhor, vamos orar agradecendo. Deus, eu sei que o Senhor fez milagre. Eu sei que o Senhor faz. O Senhor sempre fez. E o Senhor há de continuar fazendo no meio do teu povo. Mas Deus, o Senhor nos deu estratégia. A forma de o Senhor fazer, entregar os milagres do Senhor, a graça do Senhor, é nós nos rendermos ao Senhor, é nós buscarmos a Tua palavra, é meditarmos nela. Deus, é ter comunhão com o Senhor através da oração, através de uma vida de jejum, de oração, de entrega ao Senhor, em saber que o Senhor é que faz todas as coisas, é o Senhor que planeja todas as coisas. Mesmo nós planejando, a palavra final é do Senhor. O sim, o amém vem de Ti. E nós aprendemos isso também na Tua palavra. Que nós possamos obedecer, Deus. Deus, nós conhecemos, muitos conhecemos bem a Tua palavra, mas muito falta é nós obedecermos ela, Pai. Nós obedecermos o Teu mandado, é quando o Senhor está dizendo para nós irmos para o caminho e nós realmente irmos nesse caminho, não queremos desviarmos, porque nós temos, na Tua palavra, nós temos menções, nós temos exemplos de pessoas que não obedeceu a Sua palavra. O Senhor deu uma direção para ir a uma cidade e pregar naquela cidade, e o Teu servo, era o Teu servo, ele foi para outra cidade totalmente diferente, mas aconteceu coisas terríveis a ele. Mas e quando ele obedeceu, ele foi para onde realmente, na verdade, o Senhor o levou através da barriga de um peixe, levou para aquela cidade. Mesmo com o coração duro, ele te obedeceu, mas ele obedeceu, e o Senhor fez maravilhas, o Senhor fez milagres, e o Senhor converteu toda uma cidade. Deus, ensina-nos a obedecer a Tua palavra, a estar na Tua presença, a Te buscar, a nos rendermos ao Senhor, a realmente encher-nos do Teu Espírito Santo, da Tua presença, buscando na Tua palavra, no jejum, na oração, dedicando a nossa vida a buscar o Senhor, nos dedicando mais a buscar das coisas do Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, porque essas são estratégias que estão na Tua palavra, e o Senhor revelou de formas diferentes hoje a nós, que nós possamos, Deus, praticá-la, Deus, praticar, Pai, para que possamos realmente estarmos cheios da Tua presença, realmente ouvirmos a Sua voz claramente. Quando estamos cheios da Tua presença, Deus, nós ouvimos claramente a Tua voz, a que caminho seguir, aonde pararmos, quando podemos prosseguir. Continue, Deus, falando a Tua igreja, ensinando, conduzindo, Pai, em nome de Jesus. E nessa noite, Deus, nos dá, Deus, essa noite bela, uma noite de descanso na Tua paz. Deus, essa paz que não é
igual ao mundo dá, mas é a paz que vem do Senhor, do teu íntimo. Em nome de Jesus, conceda isso à tua igreja, Pai, em nome do Senhor, para a honra, Deus, e para a glória, e continuar cultuando a Ti, até que o Senhor venha, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Igreja, graças a Deus, que abençoe, ótima noite a todos.